Olá, meus amados, queridos irmãos, você que me acompanha aí, já vai deixando o seu joinha e se inscreva, que eu vou estar sempre postando vídeos acerca da palavra de Deus, estudos relacionados com a palavra de Deus, e certamente o meu objetivo é que todos sejam edificados. Se você transmitir este vídeo para uma pessoa ou você ou a pessoa for alertado acerca de alguns assuntos, para nós já é de muita edificação e também encorajamento, uma motivação para nós, você está aprendendo. Vamos aprender um pouco aqui hoje e falar sobre o dispensacionalismo. E uma verdade que o dispensacionalismo ele não suporta. Essa verdade que nós vamos trazer aqui hoje concernente à palavra de Deus. Essa doutrina ela é muito popular e ela foi criada em 1870, 1850 por um camarada chamado John Darby, sei lá, alguma coisa Darby. E ele criou esse dispensacionalismo e criou 7 dispensações. E aí a gente vamos aprender um pouco aqui como refutar facilmente essas dispensações que eles criaram, porque é a base do pré-tribulacionismo, é a base daquele que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Primeiramente aqui eu desenhei um mapa aqui para nós estarmos meditando concernente aqui a este mapa que é a linha do tempo do Antigo Testamento, e nós vamos ver aqui a queda do homem, nós vamos ver aqui a chamada de Abraão. Entre a queda do homem e a chamada de Abraão teve Enoque e depois teve o dilúvio. Aí depois a semente de Abraão entrou na terra do Egito através de José e lá permaneceu 430 anos. Aí aqui teve o êxodo com Moisés. Aí depois aqui teve a conquista da terra prometida. Aí esse período aqui depois da conquista da terra prometida é o período dos juízes, um famoso aí que é o Sansão e outros juízes, Débora e outros tantos. Aí aqui o povo clamou por um rei, aí pediu para Deus, Deus deu Saul, depois Deus deu um segundo o seu coração, depois Salomão. Aí depois de Salomão, o reino se dividiu, ou seja, esse período aqui que Saul, Davi e Salomão, eles reinaram um reino unido. Eles reinaram um reinado unido. Só que depois aqui que se rasgou, ficou 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Efraim reinou no norte e Judá reinou no sul. Muitos tratam esse acontecimento, principalmente essa doutrina do dispensacionalismo, apenas como uma história, igual você pega uma história qualquer, história do Brasil, história tal, e simplesmente história, mas isso aqui tem algo muito profético, a começar que Efraim aqui, irmãos, foi o filho da primogenitura de Jacó. Quando Jacó lá abençoou, porque era muito importante essa bênção da primogenitura. E assim, nós sabemos que Jacó teve 12 filhos e Deus abençoou o primogênito Jacó. José, aliás. Só que José passou a primogenitura para os filhos dele. E o mais velho seria Manassés. Mas Efraim foi justamente o que foi colocado na primogenitura de Jacó. E Efraim, Jacó mesmo falou que ele seria frutífero, ou seja, ia frutificar. Aquela mesma profecia aqui para Abraão, que a descendência dele seria como as estrelas do céu e como a areia do mar, o qual não se podia contar. Ou seja, desde a chamada de Abraão, a descendência de Abraão só foi se multiplicando. E essa divisão aqui foi a forma de Deus multiplicar ainda mais a descendência de Jacó. Aí, aqui tem 2 linhas do tempo do Antigo Testamento. Aí, a linha do tempo do reino do norte e a linha do tempo do reino do sul. Só que bem aqui, irmãos, bem aqui aconteceu uma profecia que Deus falou lá em Oséias, Deus falou em vários lugares que iria espalhar
as 10 tribos, ele ia espalhar sobre a terra, ou seja, iria semear, ou seja, semear é espalhar, você espalha para depois colher os frutos. Então aqui termina a história de Efraim na linha do tempo, e aí a história de Judá continua, e depois aqui tem aqui o período babilônico, onde tem a queda aqui de Judá, e depois tem a reedificação de Jerusalém, com Neemias e Esdras. Essa basicamente é a história do Antigo Testamento. Aí ficou 400 anos aqui, até a cruz, onde é um período que os estudiosos chamam de interbíblico. Por quê? Porque não teve nenhum profeta de expressão, Deus não falou através de profeta, Deus não falou através de nada, Deus não se manifestou esses 400 anos. E aqui, irmãos, continuando aqui no Novo Testamento, aqui que é o ponto-chave que destrói e que aniquila esse pensamento dispensacionalista. Que aqui nós vemos aqui a divisão, Efraim para o reino do norte, Judá para o reino do sul. E aqui, na cruz de Cristo, houve a união dessas duas tribos novamente. E aí a união se compôs a igreja de Cristo na terra. Vamos comprovar primeiramente lá em Ezequiel 37, para nós entendermos como que essa união se deu. E depois um espelho. É praticamente, irmãos, se você estivesse vendo 2 capítulos idênticos, só que por autores diferentes e por uma linguagem diferente. Mas vamos lá em Ezequiel 37, vamos ler os 3 primeiros versículos, que diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, ou seja, aqueles ossos estavam mortos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Ou seja, aquele vale de ossos secos, ele estava seco, ele estava sequíssimo, entendeu? E aí nós vamos lá em Efésios capítulo 2, que nós vamos ver a mesma coisa, irmãos. Nós vamos ver, praticamente o mesmo capítulo. Lá em Oséias capítulo 2. Aqui, que diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados. Mortos aqui, Imagina que seja o vale de ossos secos. É a mesma coisa do vale de ossos secos, e você vai entender. Eis que no outro tempo andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Irmãos, se tivesse só aqui, até potestade do ar, nós concordaríamos com algumas doutrinas que diz que é apenas quando a gente estava sem Cristo, quando a gente não tinha Cristo. De uma certa forma, sim. Mas aqui já começa a falar do Espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos segundo o desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Agora, olha, presta atenção. E éramos por natureza. O que é por natureza? Era uma natureza que não tinha Cristo. Aí nós vamos entender lá em Ezequiel 37, como que Deus fez essa união. Deus explica no capítulo de Ezequiel 37 como que ele vai unir, ou melhor, como que ele vai reviver esse vale de ossos secos. Olha o versículo 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Então nós já temos uma informação. Ele falou que os ossos são a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança.
nós mesmos estamos cortados. Olha só para você ver, nós mesmos estamos cortados. Se nós for lá no mapa aqui, nós vamos ver que Efraim foi cortado. Ele se cortou aqui, irmãos, ó. Ele se cortou porque o Judá e as duas tribos, Judá e Benjamim, foram os que permaneceram, foram os que continuaram a fazer a vontade de Deus no que diz respeito à circuncisão, no que diz respeito aos ornamentos, no que diz respeito à lei. Aqui são os judeus, irmãos, ó. Judá. Judeu é descendente da tribo de Judá. E aqui esses ramos foram cortados. Então aqui, ó, Ezequiel 37 está falando que aqueles ossos secos é a tribo de Efraim. Mas o irmão Marcelo está falando aqui que é casa de Israel. Casa de Israel é todo Israel. Não, irmãos. Aqui é casa de Israel. Vamos olhar lá no versículo 19, que diz assim, ó, tu dirás, dizes o Senhor, eis que eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, ou seja, Efraim e as 10 tribos, suas companheiras, as companheiras da tribo de Efraim, e as ajuntarei à vara de Judá, ou seja, é uma promessa que vai juntar de novo, irmãos, vai juntar aqui, ó, vai juntar Judá com Efraim, é uma promessa que vai juntar. Aonde que vai juntar, irmãos? Na cruz de Cristo, vamos lá ver? Aí falou assim, ó, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre o que está escrito estarão na tua mão perante os olhos dele. Agora vamos ver o 21 e o 22. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor de Deus, eis que tomarei os filhos de Israel dentre os gentios. Olha aqui, agora está explicando o Novo Testamento já, irmãos. Está explicando aqui, ó. Essas tribos aqui, elas se misturaram com gentios aqui, ó. Essas tribos aqui, elas se espalharam e elas se misturaram. Por exemplo, sabe aquela mulher samaritana? Aquela mulher samaritana era um povo misturado. Judeu não queria nem ver povo samaritano. Eles nem tinham contato com eles. Tanto que eles guardavam a lei severamente. E aí falava, para onde fores, congregarei todas as partes. Agora, ora o 22. E deles farei uma nação na terra dos montes de Israel, os reis todos eles, e nunca mais serão duas nações, irmãos. Olha aqui. Isso aqui o dispensacionalismo não suporta. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Aí olha só para você ver agora, irmão. Efésios 2. Lá o versículo 11 ao 16. Portanto, olha só, lá fala primeiro que nós estávamos mortos. Aí aqui fala o processo que é a justificação da fé. Lá em Ezequiel 37 ele falou que era o processo de juntar. E agora olha só para você ver a confirmação. Portanto, lembrai-vos que vós no outro tempo eram gentios na carne. O que fala lá em Ezequiel 37, irmãos? Lá fala que farei do povo gentil, nós não lemos? E os filhos de Israel dentre os gentios, ou seja, os filhos de Israel, aquelas 10 tribos, elas estavam misturadas com os gentios, ou seja, farei os gentios congregarem junto com Judá. Olha aqui, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Eles estavam separados. E a linha do tempo deles foi que eles foram espalhados, eles viraram gentios. E aqui fala, separados da comunidade e estranho às alianças. Nós, irmãos, gentio era estranho às alianças da promessa. Não tinha esperança, era sem Deus no mundo. Ou seja, se eu nascesse gentio antes no Antigo Testamento, irmãos, eu não tinha acesso aos holocaustos, eu não tinha acesso a nada. Mas agora, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto.
Agora olha o 14, que é o ponto principal. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade que havia. Ou seja, irmãos, não está correto aqui que a cruz de Cristo uniu aqui, irmãos, ó? A cruz de Cristo não uniu? A cruz de Cristo aqui uniu agora Judá, que é judeus, que Cristo veio do leão da tribo de Judá, e Efraim, casa de Israel, gentios, agora eles congregam juntos. Agora não há. Vamos lá ver o que tem em Colossenses capítulo 10. Colossenses capítulo 3, versículo 10, que diz assim, ó, olha só. E vos vestisse do novo, que se renova o conhecimento segundo a carne que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Irmãos, este estudo você deve estar pensando, deve ser uma invenção. Irmãos, olha aqui o que diz lá em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 9, que diz assim, ó, não segundo, porque repreendendo lhes diz, eis que virá um dia, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Isso aqui, irmãos, vamos dividir aqui e vamos colocar aqui na King James só para você ter uma noção, porque aqui não coloca. Olha o versículo 7, olha o versículo 8. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeição, o versículo 8, porque ele declara repreendendo o povo por suas faltas. Tá vendo aqui essa aspas? Essa aspas vai até o versículo 9. Olha aqui que fala, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até a terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles. Ou seja, não é como aquela aliança do Egito, mas uma nova aliança. E que aliança é essa? O Novo Testamento. Por que está aqui, irmãos, entre aspas? Porque esse dizer aqui, ó, ele foi pegado de um profeta. Esse dizer aqui, até essa aspa aqui, ele foi pegado de um profeta, ou seja, virão dias lá atrás, lá no Antigo Testamento, foi profetizado, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Foi profetizado por algum profeta, lá no Antigo Testamento, que isso aqui, irmãos, ó, isso aqui iria acontecer, essa união, com a nova aliança do Novo Testamento. Então, esse desenho aqui, ele está correto, foi unido aqui. Muitos não entendem, irmãos. Vamos lá em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Olha aqui para você ver. Mateus capítulo 15, versículo 22, que diz assim, ó. Eis que uma mulher cananeia que saíra dentre das caneiras, ou seja, você já sabe a história, aquela mulher cananeia, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha estava endemoniada. Aí é o que Jesus respondeu para ela, e ele respondendo disse, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele não tem inteligência, ele é a sabedoria em pessoa. Ele queria lhe trocar um diálogo e ver a fé daquela mulher, então ele fala esse dizer.
Só que muitos pensam que essa casa de Israel aqui é que Jesus veio para Israel, Israel judeu, veio para os judeus, sendo que na verdade naquela época de Cristo, o único que guardava a lei era o judeu, e Jesus também era judeu e guardava a lei. Por quê? Porque ele era filho de Davi, e Davi era da tribo de Judá, então ele era o leão da tribo de Judá, mas ele veio aqui, ó, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe para quem ele veio? Ele veio para essa mulher cananeia. Ele estava falando, ó, eu vim para você mesmo. Só que ele queria trocar um diálogo com ela. Irmão Marcelo, você está me falando isso? Claro, nós não lemos lá em Ezequiel 37 que a casa de Israel, que é chamada de Efraim, ela não era os gentios e que já foi unida, ou seja, ela se espalhou aqui. Você lembra lá aquela mulher samaritana em João capítulo 4, que Jesus falou assim, ó, eu preciso passar em Samaria. Samaria era a capital do reino do norte. E eu preciso passar em Samaria. Então, meus amados, que você possa, no nome do Senhor, ser alertado contra essa doutrina dispensacionalista. Olha como é que é a linha do tempo do dispensacionalismo. Aqui, irmãos, ó, aqui Deus trata com Israel, né? Deus tinha um povo aqui, ó. Deus tinha um povo aqui, Israel. Pois é, Deus trata com o povo aqui, Israel. Aí vem a graça, eles tratam que é um período novo, totalmente diferente, mas totalmente assim, é averso ao Antigo Testamento. É como se fosse a água e o vinho, sendo que na verdade, em Colossenses capítulo 2 fala que a graça nada mais é que a sombra. E você há de convir comigo, se você for no dicionário, sombra significa igual, só que em outro é um pouco abstrato, ou seja, nenhuma sombra, irmãos, dá uma sombra diferente da anterior. Ou seja, se você for no sol e você refletir a sua sombra, ela vai dar igual. Porém, dependendo do ângulo que o sol está, ela pode dar uma sombra em diferentes formatos. Ou seja, o formato da graça é todo inspirado. Paulo foi o que mais se apegou aos profetas, foi mais que citou os profetas. Você viu lá, nós lemos Hebreus capítulo 8, o autor dos Hebreus também pegando uma aspas, ou seja, um dizer dos profetas. Então não tem como a graça ela ser totalmente diferente. Aí o que o Antigo Testamento, que o dispensacionalismo faz? Ele pula aqui, ó, a graça na linha do tempo, e aí o Apocalipse ele se torna como o Antigo Testamento, que aí Deus vai tratar exclusivamente novamente com Israel. Só que ele pula isso aqui e ele esquece disso aqui, irmãos, ó. Ele esquece disso aqui, ó. Romanos, capítulo 11, versículo 17. Eles esquecem isso aqui, ó. E alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro brabo, foste enxertado em lugares deles. Ou seja, para você entender isso claramente, você tem que entender Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11. Romanos 9 lá fala que nem todo o que é judeu na carne é Israel, ou seja, aquele que não faz a vontade de Deus, aqueles lá que não acreditam em Jesus, eles não Israel de Deus, mas aquele que faz a vontade. Então espero que tenha ficado claro aqui e que você não caia nesse sofismo aqui, ó, do dispensacionalismo, que aí eles pregam aqui uma vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, e aqui, ó, nós lemos lá em Ezequiel 37, que Deus, Israel, na verdade, casa de Israel, que é Efraim, e Judá, jamais serão duas novamente. Jamais serão. Olha lá, nós lemos lá, ó, jamais serão duas. E olha só o que diz aqui no versículo 24, depois de unir, ó. E meu servo Davi será rei sobre eles,
E todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e observarão. Isso aqui está falando da graça. Isso aqui está falando do Novo Testamento, da nova aliança. E o meu servo Davi. O que o cego de Jericó falou? Jesus, filho de Davi. Ou seja, quando fala o meu servo Davi aqui, fala que Jesus, filho de Davi, aquela genealogia toda de Mateus capítulo 1, ele vai reinar sobre todos. E lá em Efésios também fala, no capítulo 1, que ele será cabeça sobre todos. Ou seja, ele será um só pastor sobre todos. Sobre quem? Lá fala que vai unir sobre um só. Ele será cabeça novamente de Efraim e Judá. Ou seja, ele vai unir de novo e ser a igreja de Cristo na terra. Fique com Deus, Deus os abençoe no nome do Senhor.